Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, feriadão, isso mesmo, sexta-feira, feriadão, proclamação da República, 15 de novembro. Galera, eu vou passar batido aqui a notícia, né, do Sub-20 feminino, a final do Brasileirão ontem, que as gloriosas, infelizmente, tomaram uma goleada, né, para o nosso principal rival. Só registrando aqui, porque eu acho que a gente tem que falar, como hoje é 15 de novembro, a gente tem que recordar uma grande goleada nossa em cima do Flamengo, beleza? Então, claro, brincadeiras à parte, a gente sabe que o futebol feminino aí está crescendo, o futebol feminino do Botafogo, da mesma forma, tem tido já bons resultados, ter chegado a uma final de Brasileirão já merece aí o nosso aplauso para as meninas. Claro que ontem aí foi um resultado inesperado e, enfim, cabeça erguida, né? Cabeça erguida que as meninas ainda vão conquistar, as gloriosas, né? Vão conquistar ainda muita coisa. Esse foi o Sub-20. Vamos falar então, vamos voltar no tempo, varandão da saudade, né? 15 de novembro de 72, naquela época, o nosso rival da Gávea, o Flamengo, comemorava, né? Hoje é aniversário do Urubu, comemorava 77 anos e o Botafogo goleou de forma impiedosa, né? 6-0 para cima do Flamengo. Grande atuação alvinegra lá pelo Campeonato Brasileiro, naquela ocasião, primeira fase. E eu vou trazer aqui alguns dados para a gente recordar essa grande goleada há 52 anos atrás, isso, 52 anos atrás, né? Mais de meio século, galera. Inclusive esse jogo, tá? Esse 6-0 do Botafogo em cima do Flamengo está no livro Os 100 Maiores Jogos do Brasileirão, tá? Então, um dos 100 maiores é esse 6-0. O Botafogo já tem outras goleadas também na história contra o Urubu, né? A mais recente, 4-1 aqui no Brasileirão desse ano, no Newton Santos. Mas teve um 7-1 em 32, foi um amistoso, e teve um 9-2 pelo Campeonato Carioca de 1927. Claro, né, época diferente, que os jogos tinham placares aí mais elásticos, 9-2 é impressionante. Mas o 6-0 marcou muito, né, uma geração. Eu estava ali prestes a nascer, eu nasceria em 73, mas essa goleada de 72 com show de Jairzinho, show do Furacão da Copa, né, que 2 anos antes tinha sido um dos grandes nomes, para mim o maior nome da Copa de 70, né? Se fala muito do Pelé, mas Jairzinho, que marcou gols em todos os jogos da Copa de 70, foi realmente fundamental e até hoje, né, um feito não igualado por ninguém, né, de marcar gols em todos os jogos de uma Copa, né? Lembrando que naquela época tinha menos jogos, acho que eram 6, acho que é isso, mas de qualquer maneira, meu pai vai puxar minha orelha, né, tentar lembrar aqui os jogos da Copa de 70, mas enfim. Então vamos lá, vou falar aqui, até como forma de homenagem, né, o time, né, a escalação do Botafogo nesse dia memorável do 6-0. Goleiro Cal, Mauro Valtencir, Osmar e Marinho Chagas, Zequinha, Fischer, depois Ferretti, Jairzinho e Ademir, depois Marco Aurélio. O time foi dirigido pelo técnico Sebastião Leônidas, tá? O Jairzinho, como eu falei, fez 3 gols, o Fischer fez um gol e o Ferretti, que, né, entrou depois, também fez um gol. Tá faltando um, né? 6 gols. Acho que um desses jogadores aí fez 2 gols. Comenta aí embaixo. Acho que foi o Fischer que fez 2 gols também, tá? Então é muito gol, a gente acaba, como diria Léo Batista, né? Não perca a conta. Eu me perdi aqui. Tantos gols que foram em cima do rubro-negro da Gávea, né? 6-0. Que maravilha. Pessoal, falar aqui um pouquinho do Fischer, né? O Fischer tem, enfim, uma história muito bonita no Botafogo. Foram 180 jogos, 68 gols, maior artilheiro estrangeiro da nossa história. E ele é um jogador que era convocado constantemente pela seleção argentina. Tanto é que quando recentemente o Almada, né, na data FIFA anterior, foi convocado, quebrou ali um tabu de 54 anos que o Botafogo não tinha um jogador convocado para a seleção argentina desde o Rodolfo Fischer, né? Então, interessante essa ligação. O Fischer, ele teve um período aí no Botafogo de 72 a 76,
né? Fez sua história também lá no São Lourenço, na Argentina, né? Foi, acho que, o outro clube que ele se destacou muito, né? E chegou até a jogar 2 amistosos pela seleção argentina, um deles contra o Brasil, na preparação para a Copa de 70, né? Do nosso tricampeonato. O Fischer jogando pelos hermanos, né? Teve até um 2-0 Argentina no Beira-Rio, olha que loucura, com o Fischer em campo. E como eu falei, ele nos deixou aí em 2020, o El Lobo Rodolfo Fischer, né? Grande jogador. Infelizmente eu não pude ver, mas certamente a galera que acompanha aqui o canal vai comentar se viu ou se ouviu falar pelo menos do Fischer, né? É interessante essa ligação com o Almada, né? Thiago Almada, 54 anos depois, o Botafogo tendo um representante na seleção argentina. Isso já me dá a deixa para falar dessa rodada das eliminatórias sul-americanas. Começou ontem, a Argentina perdeu para o Paraguai, lá no Paraguai, em Asunción, no tradicionalíssimo Defensores del Chaco. Inclusive botei aí na thumb, né? Destaque para o Gatito, que teve uma atuação muito segura. A Argentina abriu o placar, depois o Paraguai empatou com um golaço de bicicleta, aquela bicicleta clássica, né? Aquela que não tem dúvidas que foi uma bicicleta do Sanabria, né? Golaço do Sanabria, e o Paraguai acabou virando, fazendo 2-1. Apesar disso, a Argentina segue liderando, né? As eliminatórias sul-americanas. Por sua vez, o Brasil apenas empatou com a Venezuela. O Brasil saiu na frente, né? Bonito gol de falta. Depois a Venezuela empatou numa linda assistência de Jefferson Savarino, né? Foi um jogo aí, mais um jogo interessante para a gente observar. Igor Jesus de um lado, Savarino do outro, né? Os dois começaram jogando, depois o Igor Jesus acabou sendo substituído. O Savarino jogou a partida inteira pela seleção vinho tinto. E ainda teve o Luiz Henrique, né, que entrou na parte final do jogo. Acho que até entrou bem, deu uma enfiada linda ali, logo que ele entra na partida. Mas, enfim, o Brasil acabou tendo, digamos que um tropeço, né? Claro que a gente tem que lembrar que a Venezuela segue invicta jogando em casa, né? Mas o Brasil tem mais time, poderia ter vencido para assumir logo a segunda colocação. Então o Brasil ainda está em 4º lugar. Vai ter aí um confronto direto, né, contra o Uruguai na próxima terça-feira em Salvador, tá? Thiago Almada, que eu falei aqui, acabou não entrando, né, no jogo contra o Paraguai, ficou no banco dessa vez o nosso Almadinha, né? Então é interessante a gente, né, reviver aí o passado, né, viajar no tempo até 72 para lembrar do Fischer e agora o nosso Thiago Almada, beleza? Galera, falar um pouquinho agora de Brasileirão, já que o Botafogo se reapresentou ontem, né, no Lonier, e o Botafogo agora tem 5 dias aí mais ou menos de preparação para o jogo com o Atlético Mineiro. Certamente o Botafogo terá aí uma equipe não titular, até mesmo por conta dos jogadores que estão jogando pelas suas seleções, né? Isso aí eu espero até que o Arthur Jorge mude, né? Porque a gente lembra do jogo contra o Criciúma, que foi exatamente pós-data FIFA, e alguns jogadores não renderam tanto. O próprio Luiz Henrique, o Igor Jesus chegaram cansados, né, dos jogos do Brasil, das atuações. Então a gente imagina, por exemplo, o Savarino, que ontem foi titular, acredito que ele jogue de novo pela Venezuela na próxima rodada, então acabe sendo poupado, né, contra o Atlético Mineiro. Jogo esse que ainda não tem local definido, há uma tendência de acontecer no estádio Independência, né, mas também tem chance de ocorrer lá no Mineirão, beleza? Falando desse segundo turno do Botafogo, um dado que o GE levantou, curioso, né, para a gente ficar atento, especialmente para o jogo contra o Vitória, né, que é o jogo pós-Atlético Mineiro, é que o Botafogo perdeu 14 pontos nesse segundo turno, e dos quais 14 pontos, a maioria desses pontos foram para equipes que lutam na parte de baixo da tabela, ou seja, tentando fugir da degola, né? Situação exatamente que é a do Vitória, né? O Botafogo perdeu 9 desses 14 pontos para times que lutam para não cair. Então, só a gente... E outro dado interessante é que tanto o Botafogo como o Palmeiras, nesse segundo turno, estão igualados com 28 pontos, tá? Campanha do Botafogo no segundo turno, 8 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, beleza?
As duas derrotas foi logo a do Cruzeiro na primeira rodada, né? Aquela goleada meio que inexplicável, né, no Newton Santos, e depois a derrota lá em Caxias do Sul para o Juventude. Os 4 empates, Cuiabá, Criciúma, difícil, Grêmio e Bahia, né? Acho que o empate com o Grêmio a gente até aceitou, do Bahia um empate fora de casa, mas apesar de que o jogo do Grêmio, né, teoricamente era um jogo em casa, né? Inclusive o Botafogo estava em Brasília com estádio com maioria absoluta. Mas pensar que a gente perdeu pontos, né, para Cuiabá, Criciúma em casa é duro, mas faz parte. Brasileirão é isso, né? Todas as equipes dão esses moles, inclusive os que estão brigando pelo topo da tabela. O Palmeiras também teve aí os seus moles, né, durante a sua campanha. Então, interessante, 9 dos 14 pontos perdidos foram para equipes lá de baixo. Mais uma razão para a gente ficar muito atento, como eu disse, principalmente para o duelo contra o Vitória. É a mesma situação e o Vitória certamente virá para o Newton Santos, né, com aquele livrinho, né, debaixo do braço, da lição de viu como Criciúma e Cuiabá seguraram ali uma retranca contra o Botafogo. O Botafogo do Arthur Jorge tem que achar soluções, né, para furar esse tipo de retranca, esse tipo de até de antijogo, né, com aquela cera, aquela enrolação toda que acaba irritando não só o torcedor, mas os próprios jogadores do Botafogo vão ficando nervosos, né? Acho que a grande vantagem, por exemplo, da gente pegar o Atlético Mineiro na final da Libertadores, né, e agora também pelo Brasileirão, é que o Atlético é uma equipe que ela joga, né? Ela joga, ela não tem essa característica de ficar postada atrás, até pelos seus jogadores, né? Então acho que o Botafogo podemos dizer aí que tem mais facilidade contra equipes que atuam dessa forma, beleza? Pessoal, a gente acaba misturando os assuntos Brasileirão, Libertadores e tal, me perdoem, mas acaba virando uma coisa só. Ontem a Conmebol está iniciando aí uma série de vídeos, aquecimento, né, para a final da Glória Eterna, e lançou um vídeo com o Marlon Freitas, né, uma entrevista que ao todo tem 5 minutos, muito emocionante, né? Dá para ficar com os olhos marejados, porque o Marlon mostra aí realmente que é um cara, enfim, todo mundo tem as suas lutas, né? E ele principalmente se emociona muito falando do pai dele, né? Que já partiu, né? Já faleceu, e que o quanto que o pai dele foi importante na história dele como jogador, na questão de nunca desistir, né? E aí ele fala justamente isso: eu nunca vou desistir. Óbvio que o torcedor botafoguense acaba lembrando, né, da incrível história de superação do Marlon Freitas em relação ao ano passado e agora, né? Ele era um dos vilões, né, escolhido aí por acho que não só pela torcida, né, mas acaba que foi um dos caras que simbolizou, né, aquela derrocada, e é impressionante como ele conseguiu reverter esse quadro. Então, se você não assistiu ainda, assista essa entrevista do Marlon, o lado humano do jogador, que às vezes a gente esquece, né? Às vezes quando a gente está ali na empolgação, xingando, vaiando, né? Claro que o torcedor tem todo o direito de fazer isso, mas a gente esquece também que existem seres humanos ali, os jogadores são de carne e osso, né? Cada um traz a sua história, as suas lutas, as suas dificuldades, assim como nós, né, que estamos da arquibancada, temos as nossas lutas particulares. Então, assim, bem emocionante mesmo o depoimento do Marlon Freitas, com né, um choro genuíno ali de lembrança, de recordação do pai dele, fala dos pais separados, a questão das dificuldades na infância, né? Então, poxa, muito legal mesmo, assim, parabéns ao Marlon, né, por tudo isso, não só pela história de vida dele, mas também por essa recuperação aí fantástica. É um cara que merece muito, né? E eu sei que vocês vão comentar, né? Já pensou? Marlon Freitas acerta o chute de fora da área na final e a bola morre, né, nas redes do Atlético. Que maravilha que seria, que história que seria, né? O Botafogo tem vários possíveis heróis aí do título. O Marlon, sem dúvida alguma, seria um desses nomes aí que eu gostaria, né? Se isso acontecesse, seria o desfecho ali, que nem num filme de Hollywood teria um final feliz tão bonito, né? Tão bonito. Galera, ainda falando do Massa Monumental, o Botafogo, segundo informações da TIC, né? TIC Esportes, canal de esportes argentino, já esgotou 5 dos 6 setores possíveis,
né, de serem adquiridos, né, porque daqui a pouco vai ter botafoguense no setor do Galo, né, não é possível, o Atlético. Então, assim, é uma informação não confirmada pela Conmebol, mas, né, tem tudo aí para ser verídica, de que cerca de 40 mil torcedores botafoguenses estarão no Mazo Monumental no dia 30 de novembro e, por sua vez, a torcida do Atlético tem até agora cerca de 10 mil ingressos adquiridos, né? Isso mostra a força da nossa torcida, não me canso de falar isso aqui, para a gente quebrar de vez, né, esses paradigmas que os rivais, que os haters tentam, né, carimbar. A torcida do Botafogo é pequena, a torcida do Botafogo não existe, né, a torcida do Botafogo cabe numa Kombi. Essa Kombi aí, né, tem que ser uma Kombi, né, interplanetária, né, para caber 40 mil torcedores. Falei aqui ontem, né? Tem tudo para ser, vai ser o recorde histórico, tá, de um clube jogando fora do seu país e levando essa quantidade de torcedores, tá? Numa final aí de Libertadores, enfim, qualquer campeonato. Então a torcida do Botafogo merece demais esse título. Nós merecemos, galera, nós merecemos. Falar aqui rapidinho de estatísticas, aí voltando para o Brasileirão, a gente vai e volta, porque tá assim, a chavinha do Botafogo tá desse jeito. Saiu no GE também uma estatística de pontos para o campeão, né? A gente fica tentando adivinhar qual vai ser o número mágico desse ano. Já falamos aqui várias vezes no canal, você que me segue sabe, que normalmente 75 pontos é o número mágico, porque nunca houve na história do Brasileirão de pontos corridos um vice-campeão que atingisse a marca de 75 pontos. Mas esse ano a coisa tá mais difícil, porque tanto o Botafogo como o Palmeiras e até Fortaleza, que está um pontinho só atrás do Palmeiras, né, fazem campanhas ali acima, né, da curva, como se diz, né? Então eu vou colocar aqui, para não ficar chato, não ficar longo, o Botafogo tem 68 pontos. Se ele conquistar 8 pontos dos 15 que ainda tem a jogar, quer dizer, um pouquinho mais que 50% dos pontos, ele fará 76 pontos, correto? Não é 8, mais 8, 76. Com 76 pontos, que já é acima do que seria esse número mágico, seriam 88,89% de chance de título, tá? Vamos arredondar aí para 89% de chance de título. Então, fantástico, né? Botafogo conquistando 8 dos 15 pontos que faltam. Claro que precisa combinar com os adversários, né? Tem que ver também, imaginando que o Palmeiras não vá fazer os 15 pontos, né? Que também eles têm para jogar. Com 77 pontos, né? Ou seja, o Botafogo conquistando 9 dos 15 pontos que faltam, o Botafogo teria 95,39% de chance de conquistar o tricampeonato. Com 78 pontos, essa é a conta legal de fazer, né? Ou seja, conquistando 10 pontos mais dos 15 que tem para jogar, o Botafogo teria 98,72% de chance. E aí com 79, 99,82% e com 80 pontos, 100%. Aí não tem nem chance para azar fazendo 80 pontos, que seriam 12 pontos. E aí é uma estatística interessante, né? O Botafogo fazendo 12 pontos dos 15 que faltam, digamos que essa derrota, né, esses 3 pontos perdidos, sejam justamente contra o Palmeiras. Beleza, porque a gente tem 4 pontos de vantagem hoje. Então, né, mesmo que o Palmeiras ganhe esses 3 pontos, que eu espero que não vá ganhar da gente, né, a gente ainda terminaria com um ponto a mais. Então, esse cálculo é muito fácil, né? Também dá para imaginar 5 jogos que faltam, o Botafogo ganhando 4, né? E esse jogo que ele perca, mesmo contra o nosso principal rival pelo título, que é o Palmeiras, não afetaria a conquista do título, né? Claro que a gente sabe que também ganhar 4 jogos não é fácil, né? Teremos aí jogos difíceis, né? Atlético Mineiro, Vitória, o jogo com o Palmeiras e depois fechando com Internacional e São Paulo. Então, assim, é uma tabela que não é fácil, mas a gente confia nesse time, né? E vamos, um jogo de cada vez, né? Não adianta a gente ficar aqui fazendo esses cálculos, aproveitando a data FIFA, o feriado, para ficar elucubrando, né? Como seria, como vai ser, resultados, mas é isso, basicamente. Acredito que o Botafogo, vou jogar aí 10 pontos, 10 pontos que o Botafogo faça, né?
né, que seria aí 3 vitórias e um empate, né, em 5 jogos, que eu acho que é algo bem possível. E eu estou acreditando muito que o Botafogo vença o Atlético Mineiro, mesmo com os desfalques dos jogadores que estão na data FIFA, porque vai ser um jogo sem torcida, então o Atlético naturalmente já perde, né, essa questão de apoio, né, nos seus torcedores, e eu acho que o Botafogo, tô confiante que vai ganhar do Atlético, para a gente fazer esse sprint final, né, tão importante, fundamental, histórico, né, pro Fogão, esses jogos aí que faltam de Brasileirão e Libertadores. Depois a gente fala de Mundial Interclubes, isso aí é assunto só para depois do dia 30 de novembro. Beleza, galera? Deixa o seu like, se inscreva no canal. Nunca pedi nada? Mentira, peço todo dia. Faça seu comentário, porque aí a plataforma do YouTube entende que é um canal relevante e apresenta para mais torcedores botafoguenses, ou até torcedores que não sejam do Botafogo e que curtem aí ficar por dentro, né, das notícias do mais tradicional. Galera, tamo junto, ótimo feriado a todos e relembrando, né, o 6-0 de 72. Valeu!